Aqui é o professor Peninha, professor de História. Vamos para mais uma aula do sexto ano, aula de número 28, referentes ao material da apostila Ser, volume 5 e das páginas 9 até a 21. O tema de nossa aula hoje é sobre o fim da República Romana. Nós vamos falar sobre a expansão territorial de Roma e o fim da República Romana e a formação do Império Romano. Nós vamos falar das desigualdades sociais presentes lá na sociedade romana, o cotidiano romano, a sociedade romana e a religião romana. Nós vamos falar sobre o nascimento do cristianismo, sobre a importância dos jogos na sociedade romana e a política do pão e circo. E vamos falar também sobre monumentos romanos. Os objetivos de nossa aula, então, são identificar o processo de expansão territorial de Roma, listar informações sobre o cotidiano na sociedade romana, detalhar as características da religião romana e caracterizar o processo de nascimento do cristianismo, assim como questionar a importância da política do pão e circo e relacionar os monumentos romanos com monumentos no presente. Bem, a sociedade romana foi marcada por diversas transformações políticas. Uma dessas foi a queda da República e a criação de um império. Essa transformação ocorreu mediante a oposição entre plebeus e patrícios, que nós vimos na aula passada. Esses conflitos se ampliaram ao longo dos séculos e provocaram crises no sistema político romano. Isso provocou o fortalecimento dos generais, o que culminou no fim da República e na transformação de um general em imperador romano. Mas qual é a diferença entre um império e a república? Nós podemos entender essa diferença comparando esses mapas aqui. Vamos ver as transformações que ocorreram no território romano ao longo dos séculos. Nesse primeiro mapa, nós temos uma representação da Península Itálica. Nós já vimos isso antes, né? Lá no século 8 a.C., como que era a Península Itálica? Era dividido entre vários povos diferentes sem nenhum tipo de governo único, né? Então, essa região era toda formada por povos diferentes sem um governo unificado, ok? A gente chama isso de descentralização do poder. Porém, nesse segundo mapa aqui, nós já podemos ver a cidade de Roma aqui, na Península Itálica, e todo o vasto território que Roma conquistou ao longo dos séculos. Tudo isso aqui se tornou Império Romano, regiões conquistadas. Esse avanço de Roma sobre toda essa região, a conquista da Grécia, da Macedônia, da França, da Espanha e Portugal, que eles chamavam de Ibéria, da Britânia, do norte da África e do Egito, até a Mesopotâmia e a Palestina. Tudo isso ocorreu entre os séculos 2 a.C. e 2 depois de Cristo. Então, nesse mapa é possível observar a formação de um imenso território controlado pelos romanos. Nesse período, no início dessas conquistas, o governo era republicano, porém, ele vai se tornar um governo imperial. Vamos ver então como isso ocorreu. O fim da República Romana e o processo de formação do Império entre os séculos 2 até o século 1 depois de Cristo. A República Romana
enfrentou um lento processo de crise, iniciado por volta do século II a.C. Essa crise estava relacionada com os conflitos causados pela desigualdade social entre as camadas populares e a aristocracia, ou seja, entre os plebeus e os patrícios. Isso provocou uma guerra civil, além de várias revoltas de escravos e outros problemas sociais, como desabastecimento das cidades, falta de água, problemas ambientais e por aí vai. Desse modo, os generais se fortaleceram, ou seja, os generais que eram os chefes dos exércitos de Roma, eles vão ter muita popularidade, já que muitos dos soldados eram cidadãos romanos e passaram então a apoiar o poder deste general como um político e fazia então com que esses generais controlassem o poder político de Roma. Foi a partir então dessas disputas que o governo republicano foi derrubado e foi instaurado um regime imperial entre os romanos. Ou seja, essas disputas sociais levaram a problemas sociais, né? a conflitos, e a população então vai preferir escolher homens com muito poder, como generais, para governar a cidade e o Império Romano. Mas como vivia então os romanos nesse momento? Bem, com toda essa conquista, vai haver um aumento populacional e o desenvolvimento da sociedade romana, principalmente por causa da entrada de vários escravos com essas conquistas, né? E a sociedade romana, então, o desenvolvimento da sociedade romana vai ser acompanhado pelo crescimento urbano, ou seja, dentro do Império Romano, as cidades vão crescer, principalmente Roma. Para dar conta desse crescimento, diversas obras de engenharia e urbanismo foram realizadas. Um exemplo de obra é a vasta rede de canais de aquedutos, que alimentavam as fontes públicas com água, né? Nós vemos hoje em dia na nossa sociedade o tanto que a falta d'água é um problema, né? Imagine naquele momento, então. Para abastecer a cidade inteira, Roma chegou a ter 11 aquedutos e 1.300 fontes públicas. Aqui, nesta imagem, nós vemos o aqueduto, né, que trazia água de muito longe, água de degelo do alto de montanhas, principalmente, que eram levadas por esses canais, chamados aquedutos, até a cidade romana. Aqui nós estamos vendo uma imagem digitalizada de como era a cidade de Roma na época. Tá? Aqui nós vemos os palácios do Monte Palatino sendo abastecidos por um aqueduto. E aqui nós vemos o Coliseu, né? A sociedade romana era marcada por grandes desigualdades sociais, e isso pode ser observado nas diferenças entre as moradias das famílias ricas e das famílias pobres. Olhem só a imagem de uma casa chamada domus, de uma família rica, né? De uma família patrícia. Né? Nós temos um átrio interno, uma abertura, a casa toda é fechada por fora, né? E aberta por dentro, né? Com termas e por aí vai. Já a moradia dos pobres, plebeus, né? Era assim, eram prédios de 3 ou 4 andares, chamados de insulae. Essas ilhas, né? Onde moravam as pessoas nos cômodos de cima, né? Vemos aqui as famílias fazendo suas orações para os seus deuses,
fogos acesos, pessoas jogando a sua sujeira lá de cima, no meio da rua mesmo, mulheres lavando suas coisas nas fontes públicas, né? Homens trabalhando a céu aberto, carregando água e assim por diante, ok? Então, assim viviam os pobres e assim viviam os ricos. O dia a dia dos romanos. Essas diferenças sociais também podiam ser percebidas no cotidiano das crianças na sociedade romana. As crianças na sociedade romana dedicavam o tempo aos estudos. Só que as mais pobres frequentavam as escolas com o objetivo apenas de serem alfabetizadas. Já as crianças mais ricas estudavam com preceptores, ou seja, professores particulares, né? Os quais as ensinavam a ler e a escrever em latim e grego. Havia uma grande importância também dos jogos e das lutas. Os gladiadores, né? Os jogos e as lutas de gladiadores eram a principal diversão da população romana e tinha uma função, a de conter a insatisfação popular e evitar revoltas ou protestos. Por isso, os jogos eram patrocinados pelos governantes e deram origem àquilo que foi chamado de política do pão e circo. Ou seja, você dá para o povo pobre o pão, né, a comida, e o circo, ou seja, as festas e os jogos para manter essa população sob controle, né, para que ela não se revolte. É uma forma de controle social. Os circos e os anfiteatros eram locais mais importantes de diversão para os romanos. Nesses espaços ocorriam combates de gladiadores, entre outros jogos, que ajudavam a manter a população controlada em períodos de tensão. Vamos ver aqui algumas imagens. Nós temos aqui uma imagem em um vaso romano, né, mostrando homens lutando, né? E aqui a luta greco-romana, que é hoje um esporte olímpico, né? Aqui nós estamos vendo as lutas de gladiadores, onde no nosso imaginário mostra-se muito violento, e realmente era muito violento, porém a maioria era pura encenação. Eram usados vários tipos de armas, né? Como nós estamos vendo aqui nessas representações, até animais nessas lutas, e aqui os anfiteatros, né? Os locais onde eram as arenas onde eram feitas essas lutas. E aqui nós estamos vendo uma cena do filme Gladiador, né? Da nossa atualidade. Como é representado hoje em dia as lutas de gladiadores. A vida religiosa. Os romanos eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses. Eles prestavam oferendas aos ancestrais e a diversos deuses. Além disso, os seus rituais religiosos eram realizados tanto em templos como na casa dos próprios indivíduos, né? Outro aspecto importante da religião romana era que seus deuses tinham características antropomórficas, ou seja, tinham características humanas. Incorporou elementos religiosos de outros povos, como os gregos. Ou seja, nas conquistas romanas, os romanos vão misturando, mesclando sua religião com as de outros povos conquistados. Nós estamos vendo aqui também a relação entre os deuses gregos, né, como Ares, que representa o deus Marte para os romanos. Nós vemos aqui Zeus, que representa o deus Júpiter para os romanos, o Poseidon, que representa Netuno, e assim por diante. Ou seja, para cada deus grego tinha um deus romano similar. Porém, os romanos vão deixar de ser politeístas para passar a ser monoteístas, acreditar em apenas um Deus. Isso vai acontecer com o nascimento do cristianismo. A religião cristã
ela surge no interior do território romano, dentro de uma parte do Império Romano, e vai se espalhar entre todos os seus habitantes. Aqui nós temos nesse mapa a região da Judéia, na Palestina, que foi onde surgiu Cristo e de onde vai se disseminar o cristianismo para várias regiões do Império. Então, no início, não era aceita a religião cristã pelas autoridades romanas. Porém, no século IV depois de Cristo, ou seja, só mais de 300 anos depois da morte de Cristo, é que a religião cristã se torna oficial dentro do Império Romano. Ou seja, os romanos vão passar de perseguidores dos cristãos, olhem aqui a imagem, né, de pessoas crucificadas. A forma de crucificação era uma forma de tortura para quem não obedecesse às autoridades romanas na época, né? E Cristo foi um dos crucificados, ok? Mas depois, no século IV, o cristianismo vai se tornar dominante dentro do Império Romano. Ou seja, os romanos vão deixar de ser politeístas para se tornar monoteístas, acreditar apenas no Deus, em um Deus, o Deus cristão. Ok. Vamos falar agora sobre essa expansão romana. Bem, os romanos eles conseguiram expandir suas fronteiras ao longo do tempo, conquistando novos territórios e fundando muitas cidades em várias regiões da Europa. O exército local desempenhava papel importante naquela sociedade e se tornou bastante poderoso, o que ajuda a entender a expansão romana. Esse monumento aqui, um arco do triunfo, como é chamado, este arco homenageia o imperador Constantino em 312, em suas batalhas. Ou seja, eles construíam este arco e desenhavam nele as várias batalhas que aquele imperador travou e venceu, né? Porém, essa expansão romana afetou outras sociedades na antiguidade. Podemos ver como exemplo a dinastia de Ptolomeu no Egito Antigo. Essa dinastia de Ptolomeu teve início quando o Ptolomeu ele vai declarar a região do Egito independente da Macedônia, depois do falecimento de Alexandre o Grande. E ele vai se tornar um faraó lá no Egito. Só que essa dinastia ptolomaica ela vai governar o Egito até 31 a.C., quando o Senado romano vai declarar o quê? Guerra contra o Egito. E aí vai conquistar o Egito. Ou seja, nós devemos perceber que esses monumentos estão carregados de representações. Só que aqui nós temos representações dos vencedores. Só que a gente também tem que olhar que para esses vencerem, outros foram vencidos, né? E muito sofrimento ocorreu com essa expansão, ok? Então nós temos que olhar tanto o ponto de vista dos romanos como o ponto de vista dos povos conquistados e dominados também. As atividades da semana nós vamos fazer sessão para organizar as ideias, questão 3 a 5, página 23. Sessão Teste seus conhecimentos, da página 24, e sessão Interpretando documentos, página 24 e 25. Até, pessoal!